E aí, pessoal, vamos começar nosso bate-papo. E aí, Nelly Cândido entrou, os amigos estão entrando, vamos lá. Boa noite! Boa noite, amigos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certo. Como é que tá o calor aí do Nordeste? Rapaz, eu soltei o cabelo só para fazer a live, porque eu tava com o pitó bem aqui, assim. Tá muito quente aqui. Não, aqui também no Rio de Janeiro tá bem quente, verão chegando, e aí o clima vai mudando e aqui faz calor de verdade. É Rio 40 graus. É, aí é mais quente do que aqui, né? Bem, primeiramente quero agradecer a participação nessa live e também me redimir pela falta que eu tive na outra. Infelizmente não deu para comparecer, mas hoje vamos pegar tudo que ficou para falar na outra e falar sobre isso nessa live aqui. E também agradecer aí a todo mundo que está participando, todo mundo que está entrando. Quem puder, dispara aí esse aviãozinho aí para o maior número de pessoas que você tiver no seu direct, na sua lista, e vamos trazer aí pessoas que precisam ouvir um pouco sobre empreender e sair da zona de conforto. Então, como de costume, amiga, Vou a mandar convi... aqui para o pessoal. como de costume, a convidada sempre começa orando. Então é com você. Deixa eu terminar só de enviar aqui, que quanto mais gente tiver vendo, né, melhor. Isso aí. E falar de empreender com fé é a melhor coisa, porque quando você tem Deus no comando dos seus negócios, da sua vida, tudo flui, né? Exato. Vou terminar aqui. Então vamos orar. Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, para falar do empreendedorismo pela fé, Senhor, porque sem Ti nós sabemos que nós não somos nada, Pai. Então eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos guie, né, que as palavras venham direto do Teu programando nada, mas aí vai sair aquilo que Tu quer que as pessoas escutem, Pai. E até para nosso aprendizado. Então nos conduz em nome de Jesus e eu já te agradeço. Amém. Amém. Amiga, vou aproveitar já lançando uma pergunta para você, que é o seguinte: você, como uma Master Coach, que passou pelo todo o treinamento da Febracis, assim como eu, tem os princípios judaicos cristãos bem enraizados no nosso treinamento, na nossa cultura, e também isso é algo que a gente crê, é a nossa crença. Assim Isso. como amiga, como a minha, eu sei que é a sua. Qual é o maior desafio que você acha que limita as pessoas hoje em dia para dar o primeiro passo para sair da zona de conforto? Eu O acredito. desafio mais comum. O desafio mais comum é o medo de enfrentar os desafios. Já criar ansiosa também atrapalha bastante. Tá travando um pouquinho, né? Não, aqui tá tranquilo, para mim tá tudo certo. Você também ser ansioso também atrapalha bastante. Então, eu acredito que para você se lançar nesse mundo aí, o medo é o que mais atrapalha. Perfeito. Hoje eu procurei um cenário diferente aqui para poder falar desse assunto. Normalmente eu fico falando na minha mesa ali e, enfim, quis falar sentado no sofá porque eu acho que é mais fácil para ficar uma conversa mais pessoal. Dentro desse quesito medo, eu fiz uma caixa de perguntas e muitos falaram que era a relação ao medo. E boa parte do medo ele é gerado por uma crença. Alguns são enraizados na crença de rejeição, outros de vergonha. Muitas pessoas deixam de empreender com medo do fracasso. Mas uma Isso. coisa que eu tenho muita convicção
e o que eu já li assim de bastante biografias de grandes empresários, até mesmo dos grandes bilionários, é o seguinte, que todo sucesso ele vem após inúmeras tentativas que geraram fracasso. A cada fracasso que você passa, você tem algo a aprender, você tem algo a retirar daquilo dali que vai servir de combustível para você chegar além, para você acertar. Se a gente pegar a história do Ray Kroc, que é o cara que fez o McDonald's se transformar no McDonald's, que não é a história dos irmãos McDonald's, vê que aquele cara, aos 60 anos, ele se tornava uma chacota na roda de amigos. Por quê? Porque tudo que ele tentava, tudo que ele acreditava dava errado. E todo mundo com aquela gozação, zoação em relação àquilo, o cara se tornou uma chacota. Só que qual é o diferencial dele para um empreendedor que deixa o medo dominar? O diferencial é que aquele cara não se permitiu ser guiado pelo que os outros diziam, pelo que o momento dizia, porque o seu hoje não quer dizer o seu hoje não decreta o seu futuro, o seu amanhã. Então ele conseguiu vencer a barreira do medo. E dentro desse cenário de medo, eu queria que você falasse um pouco das crenças que chegam a gerar o medo nas pessoas. Uma das coisas também que eu percebo Júnior, que as pessoas não têm só medo de fracassar, elas também têm medo o medo do sucesso das pessoas. Eu sou uma pessoa que, nesse meu período de crescimento, de busca pelo autoconhecimento, eu descobri que eu tinha medo do sucesso. Né? Muitas vezes eu tinha um comportamento de não querer estar à frente das coisas, apesar de ser chamada sempre para estar em meio de lideranças, geralmente eu recuava para não estar à frente. E eu identifiquei que o meu medo também era medo do sucesso, medo de para o coach. A gente tem que se lançar em redes sociais, você tem que ir trabalhar com o público, né? Tudo isso gerava medo. Então, no meio do empreendedorismo, eu tenho amigas que são empresárias, elas têm medo também do sucesso. Não é só o medo de fracassar. Então, travou aí? Estou ouvindo agora. Então, exatamente. Tem pessoas que elas têm o medo do sucesso e outras têm medo de iniciar. Uma das perguntas que surgiu também para mim foi o seguinte: como empreender sem dinheiro? Empreender, gente, empreender não é a questão monetária. Nem sempre o dinheiro vai solucionar, porque se você tiver o dinheiro e não souber o que fazer, não adianta. Vou dar um exemplo. Uma prestação de serviço pode ser empreender. Aí me perguntaram assim, o que seria? Beleza, você começa, sei lá, ontem eu dei o exemplo de lavar carro. Cobra uma pessoa para você lavar carro. Aí o cara virou e falou assim, mas precisa ter água e sabão. Então tá bom. Você precisa do dinheiro para comprar água e sabão para começar a montar uma forma de começar a lavar carro para os outros. Então, já que você quer começar sem dinheiro nenhum, você tem uma opção. Sei lá, serviço de babá, de auxiliar do lar. É um CLT? Sim. Você começa com isso e começa a vislumbrar aonde você quer chegar. A forma de empreender não é como você vai começar, é como você vai chegar. Agora você precisa começar a executar. A pessoa pode começar com um serviço de, sei lá, auxiliar do lar, daqui a pouco ele começa a ver quais são os pontos mais comuns nas residências onde ela começa a atuar como uma diarista e fala assim, olha, reparei que eu vou atingir um nicho aqui de pessoas solteiras, tanto homem quanto mulher, que ficam o maior tempo do seu dia fora de casa e vou começar a servir um serviço diferente, de organizar sei lá, as roupas por cores para dar mais facilidade para a pessoa se vestir, algo do tipo, e vou montar um Instagram que é de graça e vou divulgar isso. E aí ela começa a empreender dentro de um serviço que ela começou através de uma prestação de serviço, através de um CLT ou algo do tipo. Então, ela precisa começar a empreender, não necessariamente
você precisa montar um negócio do zero. Assim é como você vai lidar isso passo a passo, é a execução. Tá entendendo? É, vamos servir, sei lá, uma vez eu dei um exemplo de uma live de, vamos montar um, sei lá, um delivery de sacolé. Um sacolé, gente, é um saquinho, sei lá, kiwi ou kiwi não é, como é que é? Kisuco, aqueles sucos de saquinho. Tem inúmeras formas que você pode começar com dinheiro. Agora, empreender não fica limitado ao que necessariamente a gente precisa montar um negócio, e sim para onde você vai, para como você começa, como você planeja, aonde você quer chegar. Esse é o diferencial. E para iniciar, né, não precisa ter muito dinheiro. Eu tenho uma amiga que ela teve um problema com o ex-esposo, ela tinha uma loja, uma esmalteria, e ele levou tudo que ela tinha e deixou ela sem nada. Ela teve que começar do zero. Ela disse a mim, Nelly, eu tinha R$ 300 e com R$ 300 eu abri a minha nova esmalteria. E aí foi colocando aos poucos as coisas. Hoje a loja dela é bem organizada, já está com tudo, mas ela precisou ter um ato de coragem para enfrentar aquele desafio, né? Porque se a pessoa que quer empreender ficar pensando que só vai começar quando tiver milhões, fica difícil, né? Muita gente começa a empreender, por exemplo, nessas redes de marketing multinível, com um valor simbólico, um valor pequeno, e crescem dentro dessa empresa, né? Então, não é a quantidade de dinheiro que você tem, é a estratégia que você vai usar, o que é que você quer fazer para você se desenvolver, você crescer. Eu, eu, eu sou do interior, né? Do interior, e entendeu? A gente trabalhava com granja, meu pai tinha granja, mas eu sempre gostei de vender algumas coisas, eu comprava as coisas para vender, então eu sempre vivi nesse mundo de empreendedorismo. Quando saímos de lá, desse interior, a gente foi morar num polo comercial aqui em Pernambuco, não sei se você já ouviu falar, que é o polo de confecções, lá em Santa Cruz de Capibaribe. Então, a gente Já. saímos do ramo de granja para um ramo que não tinha nada a ver. A gente foi trabalhar com confecção. Meu pai aprendeu a costurar e a gente criou uma marca nossa. E lá a gente confeccionava modinha, que são roupas para mulheres, umas roupas padrão para mulheres. E ali a gente trabalhou bastante tempo. E nesse período eu consegui um emprego lá, que trabalhava numa loja de etiquetas, eu trabalhava no administrativo. E o que eu fazia? Quando era no final de semana, eu ia para a feira, que a feira dia de segunda-feira, eu fazia compras. E quando era no próximo final de semana, eu vinha para Recife para vender às amigas. E aí eu fui crescendo, e fui vendendo. Eu comecei trazendo baby doll, depois elas começaram a pedir biquíni, um pouco me pediram blusa, e assim a mala foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu fui desenvolvendo essa questão de vendas. Mas não foi uma coisa que eu quis continuar, parei. Aí fui atrás do autodesenvolvimento. E hoje eu empreendo prestando serviço, né? Mas nada impede que eu faça vendas por fora. Então, da quinzena e investia em confecção. Aí, quando foi com uns 6 meses, mais ou menos, eu nichei os meus produtos e comecei a vender só. E saía vendendo nas lojas aqui para grande. Eu trazia uma grande quantidade e vendia para as lojas, num preço mais acessível. Então, empreender é uma coisa que não é tão difícil assim. É desafiador? É. Mas é preciso ter coragem e enfrentar, porque uma hora você está no pico, outra hora está no vale, como diz naquele livro de John, esqueci o nome dele. Picos e vales. Ou uma hora você está em cima, outra hora está embaixo. Vamos lá. Agora, como eu vou linkar empreender com fé e zona de conforto? Empreender está tudo ligado à zona, está totalmente ligado à zona de conforto.
Porque a zona de conforto é a gente sair dos nossos limites. Ou seja, ultrapassar a barreira da nossa própria limitação. Pode ser mental, física ou emocional, até mesmo espiritual. Por quê? Quando eu vou empreender, eu tenho que vencer meu medo, a dúvida, força de vontade, ou seja, automaticamente vencer minha preguiça, porque tem gente que não entende que às vezes é questão de preguiça que você não começa seu negócio. Um é questão de dúvida e o outro é questão do medo, porque dúvida e medo são pensamentos diferentes. Dúvida é igual onda no mar, ela vai e volta, é oscilação. Uma hora você acredita, uma hora você não acredita. E medo é algo que te impede. E empreender não é ter coragem. Porque que é coragem? A coragem é a ausência do medo. Então, como é que a gente consegue sair dessa zona de conforto? O que a gente tem que fazer para ir além? Primeiro de tudo, agora eu vou linkar com a fé. O que seria o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acreditam? Firme fundamento. Existe um fundamento que não é firme? Tem como um engenheiro fazer um fundamento de uma construção que ele não é firme? Então, quando Deus fala assim pra gente, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acreditam, ele está dizendo que aquilo já está firmado em algo. Travou aí? Travou. Continua, eu estava ouvindo a voz. Beleza, então é aí onde a gente usa a fé para começar a empreender e sair da zona de conforto. Se não tem como você fazer, se você não tem como fazer um prédio, porque assim, um engenheiro para fazer um prédio, como eu falei, é o firme fundamento. Ele só pode fazer um fundamento tendo certeza do que ele é firme. Até você pode fazer algo, fazer um fundamento em algo que não é firme? Sim, pode. Aqui no Rio teve um caso de um prédio, que eu vou usar como exemplo, que é o seguinte: uma torre que caiu, o Palace, do Sérgio Nair, na época, que foi feito com areia da praia. Dizem, tá? Não sei. Então, ele fez algo que era para ter sido firme, mas não se preparou da forma devida. Mas quando Deus fala para gente que devemos ter a fé, é o significado de fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, que se acreditam, é porque ele diz que já está firmado em algo ou em alguém. E automaticamente, eu crendo nesse alguém, eu consigo gerar ausência, ou seja, coragem, para eu seguir adiante. E aí eu tiro a dúvida. E a dúvida é aquilo que me diz se vai ou não dar certo. Eu começo a entender que vai dar certo. E a gente começa a montar um plano de ação de como vai. Porque é o seguinte, não existe um negócio certo ou um negócio mais próspero. Tem um ditado que fala, sempre a grama mais verde é do vizinho, ou sempre o negócio do vizinho é o melhor. Não existe, de repente o negócio que deu certo para o vizinho não vai dar certo para você. O que vai fazer com que as coisas dê certo é a forma com que você planeja, a forma com que você se movimenta, é a forma com que você acredita. Eu falei, hoje em dia, como a gente vive a era das startups, eu tenho falado em algumas lives, inclusive na live passada, que é o seguinte, não é uma ideia, não necessariamente você precisa ter o dinheiro. Você só precisa acreditar tanto nessa ideia ao ponto de vender para pessoas. E você faz com que isso aconteça. Mas você só vai conseguir fazer com que essa ideia vá além e com que essa ideia aconteça se você provar para essa pessoa que você está disposto a executar. Ninguém vai comprar uma ideia de uma pessoa que não está disposta a executar, que não está disposta a correr o risco. Então, o cara que ele vai empreender e quer fazer com que as pessoas acreditem no sonho dele, ele tem que falar, eu acredito tanto que eu me boto no fogo por esse sonho. O cara que ele quer empreender, ele tem que entender que ele está vivendo riscos. Ele tem que entender que ele está fazendo rapel, escalando uma montanha, correndo o risco da corda arrebentar. Deu para pegar aí? Travou aí ou deu para pegar isso? Travou, eu consegui ouvir. Você está me ouvindo? Não estou conseguindo te ouvir aí.
Eu vou sair. Live dando uma travada aqui, mas vai dar certo, pessoal. Calma aí. Vamos lá. Convidar ela novamente. Foi? Voltei. Tá me ouvindo? Foi. Eu tava te ouvindo tranquila, é porque. Não, beleza, mas vamos lá. Então é aí que eu linko, é aí nessa história que eu começo a linkar empreender, fé e zona de conforto. Você só sabe se o negócio vai dar certo se você pôr aquilo em prática. Você só sabe se aquela ideia vai dar certo se você pôr aquilo em prática. Veja bem, quem era Saul na época na época de Israel? Quem era Saul no meio do povo de Israel? Saul era o rei, correto? Tá me ouvindo aí? Faz assim, se estiver ouvindo. Tá, agora eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Travou a imagem. Mas você me fala aí se não estiver ouvindo. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Tá. Então, Saul na época do, olha só. Saul na época do povo de Israel, ele era o rei, tá? Quando o gigante vai de encontro a Saul e ele começa a atormentar o povo de Israel, opa, ela saiu de novo. Pessoal, me dá um feedback. E fala aí se está travando ou não. Dá um feedback. Eu mudei de lugar agora. Vamos ver se Não, beleza. fica melhor. Então, Saul naquela época era o rei de Israel. E durante 40 dias o gigante Golias começa a atormentar o povo de Israel. Automaticamente gera um medo em todo um povo, em todo um reino. Inclusive, o próprio rei, ele está numa posição, veja bem, se não tem nenhum homem do exército de Saul, naquela época, empreender era gerar recursos. Todas as batalhas que vocês ganhavam, você tinha os despojos de guerra. Automaticamente você estava empreendendo. Toda guerra era um empreendimento que se fazia, você trazia recursos, expandia território e etc. Quando você tem um gigante afrontando 40 dias o povo de Israel, automaticamente se entende que além do rei ter dúvida ao enfrentar esse empreendimento, ao enfrentar essa adversidade, ele também se encontra numa posição de eminência a uma falência. Porque se ele perde para os gigantes, se ele perde para os filisteus naquele momento, ele era um rei falido, porque um rei que não tem trono, ele está subjugado, ele é falido. Então, veja só, o gigante afronta tanto o povo que eles ficam 40 dias debaixo de medo. E não tem homem nenhum que toma a frente de resolver essa situação. Davi exerce um comportamento de fé, de firme fundamento das coisas que não se veem. E Davi, Opa, quando foi para enfrentar os gigantes, travou aí.
Davi, ele pega essa chave. Oi? Davi, ele sabe entender bem o que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acreditam. Porque quando ele fala para o gigante assim, você vem a mim com guerras, como é que é? Com espadas e lanças. Ou seja, automaticamente ele está dizendo: eu reconheço que você é grande, reconheço que você tem espadas e lanças e você vem a mim. E eu não sou capaz disso. Porém, ele lança uma chave que muda todo o contexto e faz com que Deus entre nesse empreendimento, nessa empreitada, com um único posicionamento de uma forma instantânea. Que ele fala o seguinte: ele reconhece o tamanho do gigante e o problema que ele enfrenta. Fala: você vem a mim com lanças e espadas, e eu vou a ti somente no nome do Deus de Israel, do Deus vivo. O que ele fala para essa situação? O que ele fala para esse momento? Ele fala assim: olha, eu reconheço que não tenho força para lutar contra você, reconheço que eu não tenho condições de enfrentar as circunstâncias, a situação, reconheço as armas que você tem contra mim e eu não as tenho. Porém, eu não aceito essa situação. E eu vou sair da minha zona de conforto, porque ele automaticamente não era nenhum soldado, então ele sai da zona de conforto e fala assim: mas eu vou a você somente no Deus de Israel. Ou seja, é como se ele falasse assim: Senhor, se eu for nessa situação e tu não me honrar, ou seja, eu estou colocando a palavra de que o Senhor é comigo, não me honrar, automaticamente eu fico vendido e o Senhor fica envergonhado, porque eu me empenhei em minha palavra. Ele conseguiu findar um posicionamento de fé e ir além, e ir nessa batalha, deixando claro que quem faria por ele era exatamente Deus, porque ele bota Deus em ação nesse momento. Só que aí em seguida ele vai e enfrenta e vai de frente para o gigante, de frente para o problema. Porque não adianta só você lançar uma palavra, botar Deus em questão e continuar posicionando da mesma forma. Você tem que seguir, você tem que ir adiante. Senão não acontece. Ele exerceu um comportamento, ele saiu da zona, ele resolveu empreender, porque ele entendeu que não é como vai acontecer, e sim quem vai fazer por ele. Entendeu? Fala aí, Biel. Dá um glória aí pra gente. Vamos lá, tentar mais uma vez aqui, que ela entre. E aí? Agora eu voltei com os cachorros latendo aqui. Jesus de Nazaré. Tenta tirar o Wi-Fi e ver se fica melhor a internet. É, eu vou. Eu coloquei na outra internet agora para ver se vai. Quando tu estava falando aí, eu lembrei, né, que quando o gigante estava lá gritando, Davi ele vai diante do gigante, como você falou aí, e ele diz: você vem com lança, espada, eu vou com o nome do Deus vivo. Então, irmã, assim, é na nossa vida, nos nossos projetos, a gente tem que colocar Deus à nossa frente, porque Ele é sobre nós para fazer muito mais além do que a gente pede, do que a gente pensa, né? E os nossos sonhos, por que a gente acha que sejam impossíveis aos nossos olhos, a palavra também diz em Lucas 1:30, mais profundo do nosso coração. Eu tenho um exemplo e um desejo muito grande de um livro. E surgiu uma oportunidade. Ó, ficou mudo. Ficou mudo. Ficou mudo. Travou tudo.
fico mudo. Vamos lá, vou seguir aqui até ela voltar. Então, galera, para você dar um passo de fé, um passo de empreender, é como eu citei o exemplo do Ray Kroc, o cara que transformou o McDonald's nessa potência mundial, é o seguinte, ele topou sair da zona de conforto, ele resolveu mudar a história dele, ele venceu na sua cabeça, porque a gente tem que vencer na nossa cabeça, um dos principais domínios que temos que ter para poder exercer uma nova história na nossa vida é o domínio da mente. É vencer da nossa mente as nossas frustrações, nossos medos, nossos impedimentos e continuar seguindo além. Então, o que Ray Kroc fez de tão extraordinário? Ele chegou num lugar onde ele acreditou tanto nos irmãos McDonald's, no formato de venda, e falou assim, vamos fazer franquia. E o cara falou, não, a gente já fez franquia, não deu certo. Mas ele não aceitou aquela negativa. Ele falou, não, vamos que dessa vez vai dar certo. E fez com que acontecesse. Ou seja, tem muitos negócios que as pessoas vão dizer pra gente que não vai dar certo. Mas depende da gente fazer, de como a gente vai executar, de quanto a gente acredita que aquilo dê certo. Porque não é uma capacidade, não é uma inteligência sobrenatural que vai fazer com que a coisa dê certo. É a persistência. É quanto a gente consegue ser resiliente, consegue persistir. É isso que faz toda a diferença. Tá entendendo? E isso que vai mudar a história. Então, na história de Davi, foi um cara que, assim como outros, Davi ele não precisou como agiu na vida de Moisés, para que ele se sentisse honrado. Ele só precisou fazer um posicionamento de fé através da palavra e exercer um comportamento e seguir. Então, toda batalha que Davi ia, todo empreendimento que Davi, ele sabia que Deus era com ele, porque ele exercia um posicionamento de fé. Milagre não é somente para quem crê e para quem precisa. Porque precisar, todo mundo precisa de milagre. Mas milagre é para quem quer. Milagre é algo que precisamos gerar. O que eu digo? O que é gerar? Existe uma forma de você visualizar, de você acreditar, de você atrair o milagre para você. É como se, vamos lá, eu visualizasse aqui na minha mente que eu estou na praia, pisando meu pé na areia, sentindo a areia no meu pé e já desejando um sol radiante ao lado, sei lá, da minha esposa, e da minha namorada, da minha família, visualizando isso aí, sei lá, de férias, eu começo a gerar um milagre. Ele tem que ter um sentido para onde. Veja bem, quando Deus faz o milagre em Davi para derrubar o gigante, Davi, ele entende que para exercer o milagre ali, naquela situação, ele precisa ir de encontro ao gigante. Ele já empenha a palavra dele, mas ele precisa ir, ele precisa fazer o natural, que é caminhar. Assim como o nosso negócio. E da onde vai que vende um pet shop, que vende ração, eu vou gerar um milagre em cima da venda de ração. Vou começar a gerar um milagre dali. Não posso estar passando o problema ali e querer gerar um milagre de outro lugar que ainda não vem. A gente precisa gerar um milagre. Não é que existe, Deus só pode fazer um milagre por esse lado. Não. Mas existe um fluxo normal das coisas. Ô, Júnior, e Davi, ele quando foi enfrentar o gigante, ele antes disso, ele foi preparado. Ele enfrentou urso, ele enfrentou leão. Ele não chegou para enfrentar o gigante aleatoriamente. Ele teve uma preparação antes, né? Ele aprendeu a lutar com coisas grandes como é um urso, como um leão, para enfrentar o gigante. Claro que ali era para a honra e glória do Senhor, mas em tudo na nossa vida a gente também tem que ter uma preparação.
No exemplo de Esté mesmo, Esté, para salvar o povo judeu, ela teve que bolar uma estratégia junto com o tio dela para estar diante do rei, porque naquela época, você para ir diante do rei, você só podia ir se ele lhe chamasse. E ali ela se preparou com o povo judeu em jejum e oração para estar diante do rei. Quando ela chega diante do rei, o rei aponta o cetro para ela e diz: até metade do teu reino, do meu reino eu te dou. Então ali ela passou 3 dias de jejum e oração se preparando para estar diante do rei. Mesmo assim foi Davi. Davi não chegou para enfrentar o gigante aleatoriamente. Ele teve um período de preparação. Então, nos negócios também a gente tem que ter o período de preparação. Tem que ter o período também de investigar, né? Se aquilo é um produto rentável, se o mercado está em busca daquilo que você quer oferecer. E, primeiramente, colocar Deus à frente dos nossos negócios, né? Porque quando Deus está à frente das nossas coisas, a frustração não vem. A gente vai de acordo com a vontade dele, no direcionamento dele, e a gente vai acertar, com certeza. Quando eu digo que o milagre tem um fluxo, é o seguinte, olha que interessante. Quando Deus fala para Moisés que ele vai fazer milagres, vai libertar o povo, ele primeiro, Moisés fala assim, eu não tenho como. Aí Deus fala assim, olha o bastão, taca no chão. E aí o bastão vira cobra. Ou seja, ele já está dando uma direção de para onde o milagre vai. Toca nas águas, aí caminha com o povo pelo deserto. Chega no momento onde tem o mar. E agora, Senhor, para onde eu vou? Ele dá uma direção, ó, toca no mar. Sempre tem uma direção. O milagre é gerado em cima de uma direção. Para correr um fluxo. Então ele ensina Moisés a gerar o milagre em cima dos caminhos. Deus podia ter vindo ali e fulminado aquele povo, o exército de Faraó? Podia. Mas ele quis mostrar que existe uma direção. E quando você começa a gerar sobre a direção, algo acontece. Se você parar para analisar e ler bem a história, você vai ver que não foi instantâneo. Ele manda Moisés. Pum, assim, pelo que dá para se interpretar do que a gente lê, aquilo não do nada abriu o mar, mas foi acontecendo. Então eu me imagino, tá? Isso não é uma verdade absoluta, é a minha verdade dentro da minha interpretação. Eu imagino que Moisés tocou no mar e ficou apreensivo, olhando, e aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas ele entendeu que existia um fluxo, que dali que Deus faria um milagre. Então ele gerou o milagre em cima do mar. Por isso ele mesmo, após a palavra de Deus, ele foi lá e exerceu o comportamento dele de tocar no mar com o cajado. E a mesma forma como o Davi fez. Davi chega lá no meio do exército e para onde está? O gigante está ali, está afrontando. Então tem que gerar um milagre aonde? Em cima do gigante. Eu derrubando aquele gigante, a gente ganha todo um território. Então tem que gerar um milagre em cima do gigante. Ele exerce a palavra e vai. E nos negócios é a mesma coisa. A gente tem que gerar um milagre, gerar uma expectativa, visualizar aquilo acontecendo e crer para poder fazer com que aquilo aconteça. Então, e sair da zona de conforto. A zona de conforto é tudo que nos limita, tudo que nos prende. O mundo está em constante evolução. E a cada dia tem formas novas de empreender. Se você procurar aí no Instagram a história do Rick Chester, esse cara empreendia na praia. E hoje é um multimilionário. Então, assim, não é questão de desculpa ou questão de negócio. Porque o cara ficou milionário vendendo água e mostrando como vende água e ganha dinheiro na praia. Mas é porque ele entendeu que acreditava tanto na ideia e na execução, e ele tinha fé tanto em Deus como nele, que ele se predispôs a sair da zona de conforto e executar. Então, hoje, o que mais limita as pessoas exatamente é o medo, gerado por frustração, por medo de vergonha, de rejeição, algo do tipo. Mas o que vai fazer você ser uma pessoa de alta performance e atingir o extraordinário na sua vida é a forma que você vai dominar a sua mente para vencer essas situações.
para você dar um passo adiante. É E não você tendo desistir, fé né, Júnior? nisso, é não desistir. Não, E você tendo fé nisso, é 100% de chance de dar. Porque na Bíblia nos dá inúmeras palavras de que Deus tem pensamentos para bem, para bom em nossas vidas. Ou seja, então isso quer dizer que as portas já estão abertas para a gente. Se Jesus se fez maldito para que a gente fosse próspero, para que a gente fosse abençoado, então a gente já entende que todas as portas estão abertas. Mas não é adianta eu verdade. ficar preso, limitado em zonas de confortos, em paredes mentais que me impedem de sair da cama para ver o raiar do sol. É Travou? você. Não, estou ouvindo. É você enfrentar o desafio no dia a dia, né? E não desistir, porque circunstâncias vão aparecer. A Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas que tenhamos bom ânimo. E o segredo também para o empreendedor é ter bom ânimo, mesmo enfrentando desafio, é não permitir que as circunstâncias façam você desistir do seu propósito, da sua visão de negócio, da sua visão extraordinária de futuro, que é como a gente fala no coach. Você visualizar aquilo que você quer mais na frente, né? E você traçar metas e objetivos em direção a esse sonho que você tem. Eu estava falando sobre o livro, ele saiu agora há pouco e a gente lançou. Então, era um sonho que nem ia acontecer. Nem oração que a gente faz, ela está perdida. Ele escuta nossas orações e no tempo certo, aquilo vai acontecer. No tempo dele. Nem sempre é como a gente quer, porque a gente tem a mania de querer as coisas tudo na hora, tudo para já. Mas tudo tem um tempo para acontecer, né? Como a Bíblia fala, né? Tem tempo para tudo. Ó, existe só uma chave? Vê bem. Quem quer ter algo diferente com Deus, quem quer gerar uma intimidade diferente com Deus, tem que ter conversa. Você só conversa com quem você tem intimidade. E as pessoas, às vezes, elas se prendem a uma situação de somente orar, somente de estar em busca dentro de uma forma religiosa, de me ajoelhar e orar, sei lá, criar todo um ritual para se conectar com Deus. Quando, na verdade, Deus ele quer quer um contato de intimidade, quer um contato de conversa. E Deus ele quer ouvir conversas inteligentes. Você tem que saber como você se conecta com ele. Não é simplesmente entrando assim, eu sou filho, eu sou servo e tal. Você quer reduzir para fazer uma oração, talvez isso mais não é mais te distancie de viver o milagre, é mais tira a intimidade. Porque o Deus que ele conhece nosso coração, eu sou do coração, esquadrinha pensamentos, ele entende quais são nossas intenções. Então, quando a gente começa a girar no estado de conversa e começa a gerar um milagre em cima de fluxo, a gente começa a viver como aquelas pessoas que entram agora na igreja e começam a viver milagres e outros que estão 20 anos sentados no banco não estão vivendo milagres. É questão de como você se comunica, como você se comporta e como você age. É um posicionamento. Isso é uma questão de equilíbrio. Entende? Eu fico vendo algumas situações e as pessoas falam assim, cara, você não enfrenta desafios? Um conhecido amigo virou para mim e falou assim, às vezes eu vejo você falando na live, ou às vezes eu vejo foto sua, ou você andando na rua, parece que você não enfrenta desafios. E aí eu falei para ele, cara, eu sou um homem de carne e osso, eu sangro como qualquer outro homem sangra, e eu tenho tantos problemas quanto qualquer outro tem. Mas talvez o que tá na minha fisionomia, o que está na minha caminhada, que me diferencia dos demais, é quanto eu acredito. E quanto eu me comporto mostrando que eu acredito. É quanto eu saio da minha zona de conforto, dos meus limites, para fazer com que aquilo aconteça. É quanto eu bato as portas e quero trazer isso à realidade na minha vida. Porque eu sei que não é como, e sim quem me prometeu.
Isso. Então, eu acho que isso fica tão nítido, porque a Bíblia fala que assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, na verdade, o meu coração está cheio de fé, meu coração está cheio de milagre, meu coração está cheio de experiência com Deus. Hoje tem muitas pessoas que elas estão tendo registros, mas não estão tendo marcas. Cara, o que é registro? Registro é tipo assim, às vezes a pessoa está tão empolgada vendo uma palavra, ou vendo um momento, ou pegando uma palestra, de fazer uma foto, fazer um registro daquele momento e guardar aquele momento, mas não está vivendo a marca daquele momento. Não está pegando aquele registro, em vez de ser parar ali e assistir cognitivamente, mas sim dar uma atenção, de se entregar, de se conectar com aquilo, para aquilo gerar marca na sua pessoa, que acaba existindo mais registro do que marcas. Mas o que vai trazer as grandes experiências são as marcas que você tem daquilo. Travou aí? Não, estou ouvindo. Você também construir um relacionamento de intimidade com Deus, né, Júnior? O direcionamento de Deus, quando aquele povo estava no deserto, eles tinham os sinais da direção de Deus, né? De noite era o fogo, né? De dia era aquela nuvem que cobria o povo para que eles não se queimassem no deserto. Então, a forma que Deus ele nos guia hoje é diferente, é de outra forma. É a gente se conectar com Ele, buscar ter intimidade com Ele. Eu Oi. vou agir de uma forma diferente. Eu vou agir de uma forma diferente. Eu vou dizer que Deus, na verdade, ele não. Se a gente, eu já me fiz uma pergunta uma vez, e a pergunta é o seguinte: como é que Deus age hoje com o seu povo? O que fez com que ele mudasse? Por quê? Se a gente for acompanhar toda a história na Bíblia, tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo aí? Se a gente for preparar Se a gente for preparar toda a história na Bíblia, como é que as coisas acontecem, você vai ver que em determinado tempo Deus se apresentava e falava diretamente com o seu povo. Em determinado tempo, assim como na época de Enoque, ele caminhou, Enoque andou com Deus. Na história de Moisés, ele aparecia para Moisés. Mas aonde foi que Deus começou a parar de se relacionar diretamente com o seu escolhido? Porque quando a gente chega na história de Sansão, ele já fala com Sansão através dos profetas. Quando a gente chega na história de Davi, ele já fala com Davi através do profeta Samuel. Quando chega na história de Salomão, apesar dele ter se apresentado em sonho para Salomão, ele fala com Salomão através dos profetas. Então, assim, o mesmo Deus daquela época é o mesmo de hoje. Apesar dele ter se distanciado, assim, aparentemente a gente achar que ele se distanciou fisicamente, talvez, ou verbalmente das pessoas, o mesmo milagre que ele fez na época de Moisés, ele fez na época de Sansão e fez na época de Davi, depois fez em Salomão, e depois tem, se eu não me engano, é Uzias, que Uzias foi extremamente próspero, não chegou a ser próspero como Salomão, mas diz que diz na Bíblia que toda vez que Uzias buscava a Deus, ele prosperava. E aí Uzias ele cai após Uzias se exaltar, achar que era grande demais, e ele fez algo que não deveria fazer, ele cai. Foi o seguinte, naquela época, só quem prestava holocaustos, só quem fazia sacrifícios eram os profetas. E chegou um tempo que Uzias era tão grande que ele quis fazer o sacrifício. A intenção era boa, porém não era correta. Nem toda intenção que é boa é a forma correta de se fazer. Então, Uzias, ele achou que ele era grande demais ao tempo de não precisar de profetas. Hoje, ainda existem profetas, mas Deus nos trouxe num momento onde o relacionamento é direto com nós mesmos. Nós temos livre acesso a Ele.
livre acesso. Então, ao longo de toda a caminhada, apesar de Deus aparentemente ter se distanciado do povo, de nós, ele não se distanciou. O mesmo milagre que acontecia naquela época ainda acontece hoje. Agora, tudo depende da fé, tudo depende de um comportamento, tudo depende de como você se posiciona, como você gera esse milagre. Eu sou um cara que eu Exato. posso dizer que eu vivo milagres. Porque Eu também eu vivo gero milagre milagre de a todo Deus. tempo. Eu gero milagre a todo tempo. Eu quero viver um milagre. Porque se for pela minha capacidade, quantas pessoas mais inteligentes do que eu tenho? Inúmeras. Quantas pessoas mais articuladas do que eu tenho? Inúmeras. Quantas pessoas mais preparadas do que eu tenho? Inúmeras. Sempre vai existir alguém melhor. Então eu gero o meu aonde. Eu não gero sobre como fazer, e sim quem faz. Que é Deus. Então eu tenho que viver pelo milagre. Se eu quero viver algo extraordinário, quem tem que preparar o cenário para mim, quem pode preparar o cenário para mim é Deus. Eu só tento vislumbrar, planejar por onde eu quero que esse cenário aconteça. E também sair da minha zona de conforto. Não adianta eu deitar na minha cama, agora eu tô deitado na cama aqui, mas não adianta eu deitar na minha cama e achar que o meu milagre vai ser gerado eu deitado na minha cama, vendo Netflix, e ele vai me fazer prosperar simplesmente deitado na minha cama. Não é. Existe um fluxo para as coisas. E é por isso que a gente deve empreender. Seja você começando trabalhando para os outros, ou seja, investindo de alguma forma. Mas você tem que sair da zona de conforto. É necessário. Para quem quer viver o extraordinário, ela tem que sair da zona de conforto. Ela tem que começar de alguma forma. E acreditar que aquilo dela vai se tornar algo grande. E continuar persistindo. Porque quanto maior é o problema, maior é o seu tamanho. Então, quando você achar que você é grande demais, fique ligado, porque provavelmente esses problemas vão ser grandes demais. Então, desafios a gente vai encontrar todo o tempo. Agora, tudo é como a gente se posiciona, tudo como a gente cria, como a gente caminha, como a gente espera, como a gente gera que aconteça, como que a gente planeja. Não tem como a pessoa empreender sem ter planejado algo, sem ter um sonho. E quanto você acredita no seu sonho? Porque se você desiste de algo, então é porque de fato ele nunca foi seu sonho. E quando a gente tem aquele Então é isso que a gente tem que o ver. sonho, aí você vai se direcionar para ele, né? Você não vai ficar esperando as ideias das outras pessoas, porque o sonho é seu. Você sabe o que é que você quer para a sua vida, né? Então é buscar realizar, né? E se tornar uma pessoa realizadora. Porque quando você sai da zona de conforto, vai fazendo o que tem que ser feito para alcançar seu objetivo, você vai se sentir melhor, você vai se sentir realizador, né? É, se manter firme, tendo nas promessas do Senhor, porque Deus propõe que a gente tem de vida. Muitas vezes, muitas pessoas não sabem qual é o propósito que tem. Vai vendo o que é que você gosta de fazer, né? Vai observando ao seu redor o que é que você gosta, se é ajudar pessoas, se é trabalhar com negócio, seja com o que for. Mas que a gente está aqui na Terra para fazer diferença, né? Está aqui para fazer diferença. Não é viver como deixar a vida me levar, né? É sentar, ver o propósito de vida, o que é que você quer para a sua vida realmente, e não ficar esperando que caia do céu as suas vitórias, as suas bênçãos. Eu costumo ver muito na igreja pessoas que ficam esperando o que Deus vai fazer e fica de braço cruzado, sem agir em direção. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, né, Júnior? Exato, exato. Essa é a única forma de conseguirmos alcançar o que a gente quer, o que a gente pretende. E é o seguinte, falaram assim, para eu empreender eu preciso ter dinheiro. Não é ter. Empreender não é questão, não é sobre ter, é sobre fazer. É sobre fazer. Porque ter dinheiro é muito bom, todo mundo precisa, todo mundo quer ter dinheiro. Mas o que você vai fazer para você ter o dinheiro? Como você vai chegar aí? Então, assim, cara, eu acho que é uma forma de como a gente vai mudar essa
esse pensamento. É tudo questão de pensamento, é de como a sua mente ela se conecta com a sua ideia. É de como a sua ideia central permanente está fixada, ela tá firme. E é o seguinte, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acredita. Então você tem que estar firmado que existe um fundamento de que isso vai dar certo, de que você vai mais adiante. Então, é mais ou menos isso. Estamos chegando ao final da live. Quem puder, dá um print aí. Vamos Compartilha fazer nos a stories. pose do Marca a print, Júnior, gente. para a gente não ficar feio na foto. Quem puder, dá um print aí. Compartilha. E Marca a gente vamos aí. encerrar esse, vamos encerrar esse bate-papo aí hoje com uma oração. E aí, você quer fazer, amiga? Começa fazendo e eu termino? Quero. Eu quero agradecer o seu convite, né? Agradecer as pessoas que participaram, né? Quem ainda não me segue, meu Instagram, @NellyCândidoCoach, segue aí. E eu quero agradecer a Júnior muito o convite, né? E lhe convido para a gente fazer outro lá no meu Instagram, a gente marca aí. Vamos E sim. vamos falar, porque eu amo falar de Jesus, eu amo falar de Deus, das promessas de Deus para a nossa vida, porque é o que me guia, é servir a esse Deus maravilhoso, que é soberano e pode todas as coisas. Amém? Amém. Liana, um abraço, Liana. Slide, Carmel, nada para a mente de vocês. Amém, gente. Vamos orar, Júnior. Vamos, começa aí e eu termino. Senhor, eu quero te agradecer, oh Deus, pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos nesse bate-papo odioso. E obrigado, Senhor, pelas coisas que aqui saíram, que elas possam ser são das pessoas que escutaram. Eu te agradeço. Alô? Travou. Amém? Travou, né? Vamos lá. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Em breve teremos mais uma live sobre como empreender. Vou passar o passo a passo de como devemos montar um plano de ação para a gente começar a sair da zona de conforto e abrir seu próprio negócio nas próximas lives. E para encerrar, eu vou fazer uma oração aqui para finalizar esse momento, consagrando a Deus, porque em Provérbios diz: consagre seus planos ao Senhor e tudo lhe será bem sucedido. Senhor, eu venho mais uma Amém. vez aqui pedir que o Senhor movimente seu espírito sobre essa live, movimente seu espírito sobre essas pessoas. Apresento esse momento para ti, que o Senhor venha trazer entendimento, venha trazer discernimento, venha trazer sabedoria, porque diz a sua palavra que todos aqueles que pedem sabedoria, o Senhor dá liberalmente. Então eu peço que o Senhor encha o povo de sabedoria, encha o povo de conhecimento, mas acima de tudo que encha o povo de intimidade contigo, que traga experiências na vida deles, que não tenha somente registro, mas sim marcas que venham frutificar em experiência, para que eles venham fazer um banco de memórias para trazer a esperança, para trazer à vida deles o que dá esperança. Porque diz a sua palavra que devemos trazer à nossa vida o que nos dá esperança. E eu quero gerar essas marcas de experiência, de intimidade com o Senhor, de milagres, de manifestação de uma nova história para a vida deles. Então, eu peço que o Senhor abençoe a vida deles, em nome de Jesus, e que venha fazer algo extraordinário a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, meu querido. Cheiro no coração. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Telo, chegou no final, hein? Valeu, gente. Boa noite aí, obrigado aí. Tchau, tchau.